Pessoas emocionais gerem de forma diferente as suas emoções de pessoas não emocionais. Eu fiz um mini curso, se ainda não viram, que se chama Gestão de Emoções e Inteligência Emocional para o meu percurso de desenvolvimento de competências e desenvolvimento de alta performance, chamado de Decifra-te, que é um percurso que podem encontrar aqui no meu canal do YouTube. E nele eu falo sobre o que é isto, de emoções, como é que se gera emoções e de inteligência emocional. Mas aquilo que eu acredito e vejo no mundo é que existem dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas emocionais e as pessoas não emocionais. E como é que eu sei isso? Sei através do meu desenho humano. A ferramenta de desenho humano, para mim, é uma das principais ferramentas de autoconhecimento que nos dá muitas informações que nós podemos ver o comportamento na vida prática, ok? Por isso, se vocês forem fazer o vosso desenho, vou deixar aqui em baixo na descrição uma calculadora, um link para uma calculadora, mas podem pesquisar no Google, existe N. Vocês vão ver no vosso desenho se são emocionais ou não. E como é que vem isso? Se aparece o centro do plexo solar, que é este que eu apresento aqui, se está colorido é porque são emocionais, se está a branco é porque são não emocionais. E a forma como nós gerimos as nossas emoções tem muita influência se somos emocionais ou não emocionais. E é sobre isto que eu vou falar neste vídeo. É sempre uma ponte ao vídeo da gestão de emoções e de inteligência emocional, por isso eu vou tentar não ser repetitiva. Aconselho a quem não viu esse vídeo a que veja esse vídeo também para conseguir compreender muitos conceitos que eu vou aqui falar. Mas quando nós falamos de emoções, estamos a falar de uma reação automática do corpo a um estímulo que pode ser interno ou externo, certo? É o corpo a falar. E para pessoas emocionais, estas pessoas são transmissoras das emoções. Para pessoas não emocionais, são pessoas que absorvem e amplificam essas emoções. E é sobre isto que eu vou falar aqui, distinguir muito bem como é que nós então conseguimos gerir emoções de forma diferente e irmos mais à especificidade daquilo que é a nossa fórmula pessoal, porque eu acredito que nós não somos todos iguais. Descobrirmos a nossa própria fórmula, aquilo que resulta para nós, ajuda que quando nós estejamos a ouvir conteúdos mais genéricos, como é esse meu mini curso de gestão de emoções, consigamos retirar dali aquilo que se encaixa em nós e aquilo que não faz parte do nosso processo, mas que pode fazer parte do processo de outras pessoas. Ao nível das emoções, quem é um transmissor de emoções significa que é emocional, significa que tem o centro do plexo solar definido. São pessoas que vivem a chamada onda emocional, que tanto podem estar no alto da onda, que eu chamo que é o verão da vida, mais para fora, mais extrovertidas, mais alegres, ou podem estar no baixo da onda, que eu chamo que é o inverno da vida, que é mais recolhido, mais melancólico, mais depressivo, mas todas estas fases fazem sentido, têm um propósito e é um propósito de experienciar a vida na profundidade que é isto viver. A própria natureza tem as estações do ano. Quem é emocional passa por essas estações do ano a nível emocional internamente, que pode ser tanto de algo que é uma resposta do externo, uma situação externa que leva a uma reação do corpo a partir de emoções, ou pode ser até mesmo uma química interna, um diálogo interno que leva a viver essas ondas emocionais. Elas existem. Agora, a frequência com que ocorrem, o tempo que duram, o tipo de picos que são, dependem muito de pessoa para pessoa. No mapa do desenho humano, é possível ver algumas tendências, alguns pormenores ao nível do emocional para quem tem este centro definido. Mas ainda assim vou falar aqui ao nível geral. Se tiver alguma questão mais pessoal, se quiserem ir ainda mais em profundidade, aconselho a fazer uma sessão de análise, ok? Do vosso mapa em concreto, que eu acho que é aquilo que nos dá o código da nossa fórmula pessoal para vivermos cada vez mais alinhados connosco mesmo, para atingirmos o nosso alto potencial, a nossa performance, o estarmos realizados, satisfeitos no mundo. E quando quem é emocional vive a chamada onda emocional, vive também a incerteza e a dúvida. Por isso é que quem tem este centro definido, quem é emocional, não deve tomar decisões com base no agora, porque agora é um pico emocional. Deve ter a consciência emocional quanto à decisão que vai tomar. Para ter essa consciência necessita de tempo. É a consciência que eu falo no curso de gestão de emoções sobre o sentimento.
tenho que perceber que sentimento é que eu tenho em relação a algo. Para ter consciência desse sentimento, tenho que ter tempo a viver vários picos emocionais para que consiga ter essa consciência. Então, já a experiência de vida, a vivência experiencial de um emocional, vai ser muito distinta do não emocional neste aspecto. Por isso, não vou tentar não entrar aqui em pormenor na teoria do Human Design, nem entrar em pormenor como toma decisões. Por favor, quem é emocional, veja coisas sobre como toma decisões, porque é totalmente diferente e distinta daquilo que nos dizem que é suposto acontecer. Eu sou emocional e por experiência própria falo que foi uma chave na minha vida descobrir como é que eu tomo decisões, ok? Mas não, vou tentar não entrar por esse campo. Vou falar sobre gestão emocional. E para quem é emocional, como eu vos estava a dizer, que vive a onda emocional, quando está no alto de onda, está muito mais predisposto no mundo, está muito mais aberto às oportunidades, àquilo que vem. Quando está no baixo de onda, está muito mais retraído. E é suposto que assim seja. Existem duas coisas essenciais quando se está num baixo de onda, que é a primeira, acolher-se a si mesmo. Por isso, se é uma vontade de ficar mais sozinho, mais acolhido, o Netflix and chill, não é? Estar ali debaixo do... que para mim é literal o que eu acabei de dizer, que é para estar no sofazinho a ver Netflix, ok? Não tem aqui segundas interpretações. Ficar mais recolhido. E a segunda regra é não querer sair desse estado, achar que há algo de errado consigo, que já está muito melancólico, que tem que sair dali, tem é que ir falar com pessoas, tem que ir conviver e obrigar-se a sair desse estado. Porque se não se permite navegar por todas as fases da onda, a probabilidade de não conseguir chegar a um potencial de consciência emocional quanto às situações da sua vida é muito grande, porque se toma decisões com base na emoção, ter consciência de todo o fluxo permite que tenha mais capacidade na tomada de decisão de saber se é um sim ou não para si. Mas neste estado de alto de onda, é importante que saiba que não deve tomar decisões precipitadas na vida, de ai, agora vem-me isto, é um sim, dou um sim, dou um sim, depois chega a hora e não me apetece fazer nada daquilo e afinal é um não. Ok? Então, ter esta noção que vai variar, a sua energia emocional vai variar, tudo muda o tempo todo, as estações do ano mudam. Também uma pessoa emocional tem as suas próprias estações do ano a nível emocional que vai influenciar tudo na sua vida, porque o emocional é um transmissor de emoções no mundo. Isto pode ajudar a ter uma consciência de que o emocional impacta o ambiente e as pessoas que estão à sua volta, principalmente as pessoas que têm o emocional indefinido, que estão abertas a receber essas influências emocionais externas. Então, a forma como uma pessoa emocional se sente vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Aqui depois vai depender muito do mapa, a forma como impacta, a dimensão desse impactar, mas impacta sempre. Por isso é que no inverno ficar mais recolhido até é uma ajuda para que não transmita esse baixo de onda a pessoas que não têm a capacidade interna de saber lidar com elas. E agora vou para quem é não emocional. Porque quem tem o centro plexular indefinido, por ter indefinido amplifica, e vou dizer a 1000% para terem uma ideia que amplifica as emoções de tudo que o rodeia, principalmente das pessoas. Por isso, um não emocional não tem dentro de si as informações para saber lidar de forma fixa e constante com essas emoções. Está aberto a esse condicionamento, que pode ser uma influência positiva ou pode ser um condicionamento que é a versão negativa da influência. E aquilo que nós mais vemos no mundo são pessoas que não são emocionais, que são totalmente condicionadas pelo emocional, dizer, tu tens é que ser feliz, tens de ir atrás das tuas emoções, tens de ouvir como é que te sentes, e não é a partir disso que toma decisões na sua vida. As emoções são importantes para si, sim, mas não são informações com que se possa basear para tomar decisões na sua vida ou para fazer movimentos na sua vida. Amplificar estas emoções significa que está aqui para aprender sobre emoções. As emoções que sente não são necessariamente suas. Como assim, Ana? Eu não sinto emoções? Todos nós sentimos emoções. Todos nós somos seres racionais e emocionais, somos seres humanos. A diferença está
Quem é não emocional, como amplifica as emoções, consegue ter uma sensibilidade melhor para que emoção é que é aquela. Então, ao nível da inteligência emocional, ao nível do reconhecimento, porque já viram o mini curso, sabem que a inteligência emocional é reconhecer as emoções e gerir essas emoções. Ao nível do reconhecimento, quem não é emocional pode ter uma maior sensibilidade de dar nome às coisas, porque sente mais fortemente aquilo. Provavelmente quem é emocional nem sabe, nem tem noção em que fase onde está e está tudo certo, não tem de ter. Mas através, às vezes, do espelho que são os outros, nas suas reações, consegue ver, é isto. Ou alguém que pergunta, porquê é que estás tão triste hoje? Para quem é emocional. A pessoa diz, estou triste hoje, nem tinha dado conta. Porque quem não é emocional tem uma maior sensibilidade a isso. É grande aprendizagem e uma grande sabedoria. Aprender sobre emoções neste mundo. Qual é que é o condicionamento? Achar que isso é uma forma de navegar na sua vida. Acho que isso é válido para tomar decisões na sua vida. Então, o exemplo que eu dou no mini curso da pessoa que me diz: Não, porque eu sou super autêntica, eu sinto raiva, eu dou a minha raiva à pessoa, eu explodo. Não é? Ela não diz explodo, mas a pessoa percebe o que é que ela está a dizer. Se eu sinto hum, tristeza, eu mostro a minha tristeza. Eu sou super inteligente emocionalmente porque eu sou super autêntica nas minhas emoções. Isso não é inteligência emocional, porque inteligência emocional é saber gerir essas emoções. E quem tem plexo solar indefinido, quem é não emocional, normalmente tem mais dificuldade na gestão dessas emoções porque está a amplificar a 1000% e nunca ninguém ensinou como é que isso se faz. Ok? Então, quem não é emocional, a forma de gerir muitas vezes significa sair da situação. Em primeiro lugar, o ter consciência que não é seu, eu acho que é essencial. Eu falo sempre, 50% do processo é ter consciência. Se eu sei que não é meu, eu estou na situação, estou-me a sentir emocionalmente invadido pelaquela emoção, eu sei que não é meu, eu não me vou deixar levar por ela. Ela vai lá estar, eu vou senti-la, mas eu não me vou deixar levar por ela, porque eu tenho o conhecimento que vou deixar passá-la por mim. Porque a tendência de quem é não emocional é ficar agarrado a essa emoção e tentar encontrar justificações na sua vida para algo que tenha acontecido, tentar mudar algo na sua vida para se sentir mais feliz, melhor, que é um grande condicionamento que a sociedade coloca para quem não é emocional. E verdadeiramente o grande papel é sentir, é deixar que isso passe por si, saber reconhecer, mas não se deixar levar por isso. Por isso é que a gestão das emoções, para quem não é emocional, muitas vezes significa sair desse ambiente, afastar-se dessa pessoa. Fisicamente, não estou a dizer colocar. Dizer, não, esta pessoa não, porque é esta coisa que se diz, não, esta pessoa não, porque esta pessoa é uma pessoa terrível, ela consome a minha energia, esta pessoa emocionalmente não faz. Claro que respeitando a sua autoridade interna, que no Human Design temos esta consciência de como é que eu escolho as pessoas e situações que são para a minha vida, respeitando a sua autoridade interna, mas não é a partir daquilo que sente em relação à pessoa a nível emocional, porque a nível emocional vai estar sempre influenciada, a ser influenciado por tudo que o rodeia, principalmente as pessoas. E atenção, de ser que nem seja a pessoa à sua volta, pode ser realmente estar numa fase em que vai sentir mais emoções, vai se sentir mais emocional. Mas não significa que se deva confiar nisso para tomar decisões na sua vida, porque vai passar. Ok? Então, quem não é emocional é ter consciência de que não é, as emoções não são suas, provavelmente é da pessoa que está à sua frente. Ok, já sei disto. E depois, para conseguir gerir e não reagir, não responder, muitas das vezes precisa de afastar-se para que a coisa passe por si e não se deixar levado por isso. Porque aquilo que eu estou a dizer, a pessoa não é autêntica por expressar na hora a sua emoção. Está a ser totalmente levada pelas emoções. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é saber gerir. E saber gerir significa que eu compreendo se esta emoção e a amplitude, o volume que eu lhe dou está adequado à situação ou não, vai ajudar nesta situação ou não. Quando as pessoas não emocional amplificam a emoção e agem sobre ela, quem olha do externo acha sempre que é uma reação exagerada, porque não é verdadeira, não é a verdade da sua essência, que era exatamente isto que eu sentia desta pessoa que me dizia que era super autêntica, super verdadeira nas suas emoções.
Quem olhava de fora, e eu que sou emocional, olhava de fora e dizia: isto é um exagero. É uma pessoa exagerada emocionalmente. Não se consegue levar a sério aquela emoção. Mas aquela pessoa está a ser verdadeira porque está realmente a sentir naquela intensidade. Mas quando a expõe no mundo, não soa verdadeiro, porque não faz parte da sua mecânica. E só depois é que eu vou ver o mapa da pessoa, ok? Eu falo a nível de comportamento e depois é que vejo os mapas das pessoas. Esta pessoa em particular era muito próxima de mim, então eu conseguia ter esta noção. Quem não é emocional, então a forma de gerir, significa que eu tenho que ter a consciência de que não é meu, posso estar a amplificar, posso estar a exagerar, por isso, às vezes, colocar um travão na conversa, na situação, para ter um tempo, ou até mesmo saber não se deixar levar por isso. Eu conheço pessoas que não são emocionais, que dizem que neste momento, com treino, não é? Tendo a consciência de que não são, conseguem estar nas situações e com pessoas emocionais e não se deixar levar por isso. Colocar ali um tipo, não é meu, não vou deixar levar por isso. E está tudo certo, porque realmente não é seu. Mas também conheço muita gente que não tem este conhecimento ou que só está a amplificar e faz parte do seu processo de aprendizagem, mas que ao se deixar amplificar, exagera tudo e não sabe lidar com essa parte emocional. O exemplo que eu dou, que também dou no curso, é o do meu pai. Ai, não dou no curso, dei noutro vídeo. Mas o exemplo é o meu pai. O meu pai é um ser não emocional e a minha mãe é um ser emocional. E atenção, eu só soube isto anos mais tarde, depois de me tornar analista de desenho humano e de estudar Human Design, ok? Mas ao longo da minha vida, enquanto fui crescendo, eu sempre ouvi a minha mãe dizer que o meu pai não sabe lidar com emoções, que o meu pai não sabe lidar com a parte emocional. E realmente, sempre que a minha mãe necessitou de algum tempo para digerir emoções mais pesadas, o meu pai não soube lidar com esse processo. Ou achava que era algo com ele e entrava já hum, em conflito, porque achava que existia algum problema ali na relação que era algo com ele, quando a minha mãe só estava a fazer o luto de outros processos, de outras coisas, ou foge da situação, tenta não estar na situação. Se é muito pesado, ele não sabe lidar, prefere não falar, prefere não ver, prefere não estar presente do que lidar com a situação emocional. E eu compreendo, agora que tenho este nível de consciência, que é muito pesado e está a amplificar em 1000% algo que é pesado. E a minha mãe, que diz que sabe lidar muito melhor e sabe porque é emocional, então as emoções é um transmissor de emoções e quem é emocional tem as ferramentas dentro de si para conseguir lidar tanto com o alto como com o baixo de onda, desde que respeite exatamente estas flutuações na sua vida. Ela tendo essa consciência, ela queria estar a passar pelo luto das coisas que ela tinha de estar a passar e muitas vezes até queria estar sozinha, mas mais uma vez, porque queria estar sozinha, estava numa fase mais down. Meu pai amplificava isto porque vivem juntos, achava que era alguma coisa com ele, entrava em conflito e depois havia tanto conflito como a fuga. Então eu sempre presenciei os dois lados, do emocional e não emocional, e só depois, quando eu compreendi, a partir dos mapas da minha mãe e do meu pai, que um é emocional e o outro não é emocional, para mim foi muito claro. E para mim é muito claro neste momento quando olho para o mundo e vejo pessoas emocionais e pessoas não emocionais. Por isso é que eu trago aqui esta informação, porque eu quero que cada pessoa entenda que quando nós estamos a beber de conhecimento generalizado, como foi o caso gestão de emoções e inteligência emocional, que ainda assim existe uma especificidade de que eu posso ser uma pessoa emocional, eu posso ser uma pessoa não emocional, e já isto diverge na forma como eu giro na prática as minhas emoções e giro na prática a minha inteligência emocional. Como é que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Vai ser diferente de uma pessoa emocional para uma pessoa não emocional. Então, mesmo indo à especificidade, se olharmos para o vosso mapa específico, há outros pormenores que até nos podem ajudar a ir um bocadinho mais além, mas já ter esta consciência, eu acredito muito que nos ajuda a navegar nestes temas e a estarmos cada vez mais próximos daquilo que é a nossa consciência e o nosso alto potencial.